causadas pelo negacionismo propagado por Olavo de Carvalho. Então nós temos que ter alguns entendimentos. Primeiro, o entendimento da necessidade da ideologia para sustentar o capitalismo. E também o entendimento que essa mesma ideologia está na raiz do fascismo, que só aparece na crise estrutural prolongada do capitalismo. Interessante que as ideias fascistas se aproximam muito mais das comunistas, apesar dos dois estarem brigando, é como se fossem cães, um brigando com o outro. O que produz o fascismo é a junção de crise estrutural prolongada do capitalismo mais ideologia. A ideologia capitalista, portanto, é, em última instância, uma ideologia que estimula o fascismo. Aquilo que a gente enxerga exteriormente do fascismo, culto ao líder, pregação de unipartidarismo, caça aos inimigos políticos. É interessante que essas características ele está descrevendo todos os modelos comunistas que já foram aplicados no mundo, todas as tentativas pelo menos, porque praticamente é impossível aplicar um modelo ideológico como esse modelo estúpido, mas tudo bem, vamos prosseguir. Militarismo, tudo isso são características visíveis, mas estruturalmente nós temos a crise prolongada do capitalismo e a ideologia que não permite que a classe trabalhadora perceba quem são os seus verdadeiros inimigos. O papel da esquerda deve ser também o de apontar, de elucidar para a classe trabalhadora quem são os verdadeiros inimigos. Olavo de Carvalho é um verdadeiro inimigo. A morte de Olavo de Carvalho para a Covid-19 deve ser sim... Ó, risada irônica. Não concordo com o Olavo de Carvalho, não sou fã dele, não gosto, na verdade, dele, em base das coisas que ele fala, mas é um absurdo comemorar a morte de alguém, principalmente para quem diz que é a favor da vida, mas tudo bem. Portanto, comemorada. A esquerda não pode se apegar a valores morais. Sem moral para a esquerda, lembre-se disso. Valores morais são sempre bastante complicados. Complicado demais para a galera que acredita que tem que obrigar as pessoas a aceitarem as ideias delas ou podem ser mortas. Se avaliar. A esquerda tem que partir de uma relação materialista. Aí os capitalistas são as pessoas materialistas por acreditarem que as coisas que eles trabalham, aquilo deveria ser deles. Mas as pessoas que lutam pelo materialismo histórico dialético, então são as pessoas do bem espiritualizadas com a moral inabalável acima de tudo. Isso parece um pouco contraditório, não? Portanto, econômica, para entender o que deve fazer na luta política. Portanto, gente, como não dá para dissociar capitalismo, fascismo e ideologia, e Olavo de Carvalho sendo um ideólogo, é importante que a gente saiba qual o nosso papel de classe trabalhadora. O papel de combater com todas as forças esse tipo de gente, esse tipo de ideologia. Portanto, moçada, podem comemorar à vontade. Já foi tarde. O seu legado fica, como ficaram tantos outros que vieram antes. Então quando, por exemplo, um marginal, um bandido, assassina e estupra pessoas, e algumas pessoas comemoram quando ele é abatido pela polícia ou por civis. Então isso é uma prova de que as pessoas, teoricamente de direita, ou as pessoas mais conservadoras, são monstros hipócritas. Mas quando um cara como esse acredita que deve se comemorar a morte de alguém simplesmente porque ia contra a ideologia dele, é algo válido e até moralmente desejado, é um papel que nós temos que aceitar porque faz parte da ideologia deles. Isso não faz o menor sentido, porra. Se a gente quer figuras como Olavo de Carvalho na lata do lixo da história, cabe a nós fazer isso. Ele não vai para lá sozinho, é nós que temos que colocá-lo lá. É por isso que os alemães comemoraram a morte do Hitler. É por isso que os ingleses comemoraram a morte de Margaret Thatcher. É por isso que os alemães comemoraram a queda do Muro de Berlim. É por isso que os soviéticos comemoraram a queda da União Soviética. E é por isso que nós, enquanto classe trabalhadora brasileira, devemos sim comemorar a morte de Olavo de Carvalho. Morreu uma liderança fascista, morreu um ideólogo do capitalismo. Está mais que na hora da esquerda entender o seu papel. E o papel da esquerda não é definitivamente ser o bastião da moral. Entenderam, né? Sem ser bastião da moral, para fazer parte desse grupinho dele. É ser a espada dos trabalhadores.